O tema da nossa ministração de hoje é: será que Deus se esqueceu de mim? Esse é o tema da nossa ministração. Será que Deus se esqueceu de mim? Essa semana eu compartilhei com algumas pessoas, não sei se você viu, um vídeo de uma mãe pobre, muito pobre, e ela estava muito desesperada porque o seu filho, novinho, uma criança, talvez lá de 8, 9 aninhos, ele tomou uma medicação e teve uma reação adversa a essa medicação. E ele paralisou, perdeu todos os movimentos do corpo. E aquela mãe estava dando banho naquela criança, a criança toda esparramada ali debaixo do chuveiro, ela dando banho, ela chorando. E ela falando: olha, já procurei tudo enquanto é gente, já procurei todo lugar, já fui, ninguém me ajuda, vocês estão achando que é brincadeira e não é. E uma certa hora ela falou assim: quem vai poder me ajudar? E eu comecei a pensar naquilo, irmão. E eu pensei que enquanto esse vídeo estiver nas redes sociais, as pessoas vão estar assistindo. Mas daqui a pouco as pessoas se esquecem. Daqui a pouco as pessoas não vão se lembrar dessa mãe mais, com esse sacrifício, com essa luta. E lidar com um filho com uma deficiência, ou uma criança rara ou especial, a gente sabe que é uma coisa para a vida inteira. É um desafio para toda a vida, não é uma coisa para uma semana, para um dia, para um mês, é para toda uma vida. E eu me coloquei a pensar justamente nisso. E aí eu comecei a pensar sobre quem vai se lembrar dessa mãe. Daqui a um mês, 2 ou 3, quem vai se lembrar? E Deus me levou então num trecho da palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Quando a Bíblia diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. O amor humano mais sublime que a gente conhece é o amor de mãe. E Deus vem falando: olha, esse amor mais sublime que vocês conhecem, uma mãe pode chegar ao ponto até de esquecer do seu filho. Mas se isso vier a acontecer, eu jamais me esquecerei de você. Na semana passada, nós falamos sobre Noé, hoje nós vamos continuar. Nós vamos pensar que na situação de Noé, seria muito normal se ele se sentisse esquecido, como muitas pessoas se sentem. Porque Deus não ouve a minha oração? Porque Deus não responde? Por que Deus demora? O que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada ou não? E existem pessoas hoje que simplesmente elas assentam num banco de igreja, mas elas estão pensando: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não vai me responder? Será que eu não vou ver o milagre acontecer na minha vida? Noé tinha fé em Deus, nós vimos isso lá antes do dilúvio, e foi essa fé que deu a disposição de colocar a fé, acreditar na palavra de Deus. E essa disposição em acreditar na palavra de Deus foi que direcionou Noé a construir a arca ainda antes do dilúvio. E aí, na fé, pela fé, Noé entrou na arca, e depois que Noé entra junto com os animais, Deus fecha a arca por fora. Deus vem e sela aquela arca. Ou seja, Noé já não decidia mais quando ele iria abrir aquela arca. Ele entra, Deus sela a arca por fora, Deus fecha a porta da arca, e aí dentro daquela arca se passaram 150 dias. Foram 150 dias no dilúvio, na chuva, aquela arca, eu tenho certeza, balançando para um lado e para o outro, sobre as ondas. 150 dias depois que o dilúvio começou, Noé não ouviu mais nenhuma palavra de Deus dentro daquela arca. A Bíblia não relata que Deus conversou com Noé dentro da arca. E foram 150 dias de escuridão, 150 dias de dúvidas, 150 dias de perguntas. Lembrando que a arca não tinha janela, a única saída, o único lugar que tinha era a porta, estava fechada. Não tinha jeito de saber o que estava acontecendo do lado de fora, a não ser a apreensão. E Deus, por 150 dias, não falou nada, não conversou com Noé. A história de Noé nos mostra que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai passar por uma experiência de dilúvio nas suas vidas. Uma experiência de inundação, uma experiência de dificuldades. Pode ser uma inundação física, financeira, emocional, familiar, relacional. Pode ser uma inundação espiritual. Em algum momento, algo muito maior do que você vai alcançar a sua vida. Em algum momento, algo muito maior que a sua capacidade de lidar com as suas forças, muito, mas muito maior, vai alcançar a sua vida e vai tentar subjugar você. Vai tentar prostrar você, desanimar você, derrotar você, fazer você desistir das coisas. E aí você precisa aprender e tomar uma decisão de reconhecer que a única maneira de sobreviver a um dilúvio é com fé.
A única forma de sobreviver a um dilúvio é com fé. Mas você não pode ter fé na sabedoria das pessoas. Foi-se o tempo em que cabelo branco significava sabedoria de vida. Foi-se o tempo em que a gente podia olhar para uma pessoa mais madura e dizer: não, ali tem sabedoria, ali eu posso confiar. Tem exceções? Tem sim. Mas nós vemos vendo que não dá mais para confiar na sabedoria ou no poder dos outros. Você não pode confiar nas circunstâncias que estão ao teu redor, porque hoje os ventos estão favoráveis, mas daqui a pouquinho muda. E daqui a pouquinho não são favoráveis mais, daqui a pouquinho estão contra você. Você tem que ter fé em Deus. Assim como Noé tinha fé em Deus antes do dilúvio, você precisa ter fé em Deus também durante o teu dilúvio. Assim Noé colocou fé na palavra de Deus, e eu e você também precisamos colocar a nossa fé na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não olha para as circunstâncias, a fé não considera a opinião das pessoas, a fé não olha para as probabilidades que estão contra você. A fé, na verdade, ela começa antes de você entender como vai acabar. A fé começa bem antes de você saber o final. A fé é aquela coisa, aquele sentimento que vem de ter certeza que eu não sei como vai terminar, mas Deus está no controle. Eu não sei como vai chegar a esse final, mas eu sei que Deus está no controle. A fé é isso. A fé funciona também exatamente quando você não sabe como vai acabar, ou como você, ou onde você vai estar quando tudo isso terminar. A fé, ela ajuda você a reconhecer Deus em todas as coisas. A fé é aquele sentimento que vem de dentro de você e você sabe que não é seu. É algo que vem dizendo assim: olha, tudo é possível aquele que crê. É algo que vem lá de dentro de você, que não depende do médico, do exame do médico, não depende da avaliação, não. A fé muitas vezes vai contra tudo que as pessoas estão falando ou pensando. Dentro de você algo vem dizendo: olha, tudo é possível aquele que crê. Foi pela fé que Noé construiu a arca, e essa arca salvou Noé e a sua família do julgamento. E é pela sua fé em Cristo que Jesus, ele faz com que você deixe de ser criatura de Deus. Deixa eu só dizer uma coisinha para você, irmão. O mundo gosta de dizer que todos são filhos de Deus, e isso é mentira. Todos nós somos criação de Deus. Depois nós nos tornamos filhos. Olha o que a palavra diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos criação de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos o presente de Deus, e a partir daí nós somos adotados na família de Deus em Cristo Jesus. O mundo gosta de dizer: mas todo mundo é filho de Deus, todo mundo... Não. Nós nos tornamos filhos de Deus. Não importa o dilúvio que você esteja enfrentando, passando na sua vida, contanto que você tenha fé na arca da tua salvação, que é Cristo Jesus, que é o grande presente que Deus te deu, você pode prevalecer, você pode vencer. Você pode, em todos os momentos, entender que porque você nasceu e foi criado por Cristo Jesus, você foi preparado para ser mais que vencedor. Mais que vencedor. Domingo passado, uma das coisas que nós falamos aqui na ministração foi que Deus sabia exatamente quando o dilúvio iria começar. E Deus sabe exatamente quando o dilúvio começa. Deus sabe exatamente o que você precisa antes que o seu próximo problema comece. Deus sabe qual é a próxima luta que você vai enfrentar, assim como Ele sabe também a luta que você está enfrentando agora. Deus, Ele não só sabe exatamente quando o dilúvio vai começar, mas Deus também sabe exatamente quando aquele dilúvio vai acabar. E Ele diz em Gênesis capítulo 8, os versículos de 3 a 5: as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Ainda no capítulo 8, versículos 13 e 14: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Deus nunca ficou, Deus não fica, e Deus nunca ficará indiferente às coisas que acontecem, que aconteceram ou que vão acontecer na sua vida.
Deus jamais vai ficar sentado indiferente, de braços cruzados, falando para você, tá vendo aí, você arrumou isso, agora você se vira. Deus jamais vai ficar sentado dizendo para você, problema teu, você plantou, você colhe. Não. Deus, ele não fica indiferente, é impossível, porque o caráter de Deus é amor, e amor faz com que a gente tenha compaixão, faz com que a gente se envolva, e Deus, ele sempre vai se envolver na sua vida, ele nunca vai ficar indiferente às coisas que acontecem na sua vida. Deus sabe exatamente onde você está agora, a situação da tua vida, ele sabe o que está acontecendo na sua vida, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você precisa, ele sabe quanto tempo essa luta vai durar, quanto tempo esse problema vai durar. Você pode hoje não estar se sentindo confortável, mas Deus, ele está dizendo para você que ele quer que você se posicione como filho de Deus, como alguém que crê, como alguém que acredita que ele tem um plano para a sua vida, que não pode ser só isso, como alguém que acredita que a história que ele escreveu para você ainda não acabou, que não pode terminar em sofrimento, em lutas, em choro, em lágrimas. Não. Ele tem um plano para você, ele quer que você acredite que ele tem não só o controle do começo e do fim, mas ele também controla todo o período durante o nosso dilúvio. Durante a luta, durante aquilo que você está passando, Deus tem o controle. Deus não conhece só o começo e nem só o final. Deus controla não só o começo e não só o final. Deus também tem o controle total no durante o período da sua vida. Aqui nós vimos uma situação de 150 dias. Foram 150 dias trancado ali naquela arca, 150 dias sem ouvir a voz de Deus, 150 dias com apreensão sobre o que estava acontecendo lá fora. Eu fico imaginando os ruídos daquelas ondas, o ruído daquele dilúvio, o que aquilo representava dentro daquela arca. E 150 dias sem ouvir a voz de Deus, talvez ali Noé, ele teria tudo para se sentir abandonado, esquecido. O que será que aconteceu? Deus há 150 dias não fala? Será que Deus esqueceu de mim? Noé fez tudo que Deus havia falado para fazer. Noé seguiu o plano, seguiu o projeto, seguiu o roteiro, fez tudo que Deus pediu para fazer. E hoje eu gostaria de dizer uma coisa para você. Talvez você tenha tomado uma decisão na sua vida, de colocar a tua vida no centro da vontade de Deus. Talvez você tenha tomado uma decisão na sua vida de fazer, olha, a partir de hoje, eu vou andar no centro da vontade de Deus, eu vou fazer tudo que Deus me pede, eu vou procurar acertar minha vida, eu vou procurar consertar a minha vida, vou procurar honrar a Deus a partir daqui. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu vou procurar fazer isso. E aí sabe o que acontece, irmão? Você começa a se deparar com lutas na sua vida, você começa a se deparar com dilúvios, desafios, você começa a se deparar com problemas na sua vida, e você se pergunta, fala, meu Deus, agora que eu resolvi consertar a minha vida, está acontecendo tudo isso, agora que eu resolvi acertar, endireitar, está acontecendo tudo isso. Você fez tudo o que a Bíblia dizia para você fazer, ou aquilo que a Bíblia quer que você faça, e ainda assim, você olha para a tua vida e tem dilúvio. As lutas não passam, os desafios não passam, as tristezas não passam. Noé fez tudo que Deus tinha pedido para fazer. Foram dezenas de anos cortando árvores, foram dezenas de anos construindo, foram dezenas de anos pregando aquele barco enorme que tinha aproximadamente 23 metros de altura. Os 2 primeiros andares eram zoológicos, literalmente, que eram destinados aos animais. O último andar era para Noé e a sua família, lembrando que eram 8 pessoas, Noé, seus filhos, as suas noras e a esposa de Noé. Ficavam lá no último andar, nesse barco de 23 metros de altura, mais ou menos 120 metros de comprimento, e eles ficavam ali. Noé, ele foi chamado por Deus, comissionado para fazer algo que até então ninguém sabia, ninguém tinha notícia. Comentamos isso no domingo passado. Ele não sabia o que era, ele não tinha noção daquilo, mas ele foi seguindo o projeto dado por Deus, seguiu tudo certinho à risca, e agora por 150 dias, ele está preso nesse barco flutuante, sem saber o que está acontecendo lá de fora, sem leme, sem rota, sem mapa, sem vela, sem nenhum ponto de terra firme, onde ele pudesse de repente falar, olha, se quebrar alguma coisa aqui, eu tenho onde parar, eu tenho onde atracar, eu tenho onde ancorar. Não havia. Noé, nesse momento, ele poderia se sentar no meio dessa situação, no meio dessa provação, e se sentir esquecido, falar, Deus, será que eu deixei alguma coisa para lá? O Senhor se esqueceu? Existem muitas pessoas hoje que estão passando por provação pessoal nas suas vidas, e se sentem esquecidos, porque têm orado, têm pedido, e até pessoas têm falado, Deus, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu estou te pedindo isso, pedindo aquilo, e pessoas têm feito suas orações, ido às igrejas. Sabe quantas pessoas estão frequentando as igrejas, que estão perguntando para Deus o que está acontecendo, por que as respostas não vêm, por que as suas vidas estão ainda assim, pessoas que se sentem esquecidas. Algumas pessoas que tiveram ou tinham uma ótima vida, tudo estava tão bem, tudo certinho, e de repente algum tipo de circunstância traumática invadiu aquilo que era um lugar pacífico na sua vida. Talvez um casamento abençoado, havia diálogo, havia parceria, havia companheirismo, havia tudo isso,
era ótimo, era excelente, e de repente você olha para a sua vida hoje e está você divorciado, separado, foi inevitável, não teve como evitar, aconteceu. De um dia para outro você se pergunta: o que aconteceu? Qual foi o problema? Por que isso foi assim? A gente estava caminhando, estava bem. Outros montaram seus negócios próprios, começaram a sua própria vida, sejam profissionais autônomos, liberais, ou montaram um empreendimento mesmo. Estava tudo caminhando até bem, controlando daqui e dali, de repente as coisas mudaram, e alguém precisou fechar, e teve que entregar currículo, arrumar emprego novamente, trabalhar de empregado novamente. E aí você fica se perguntando: meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Será que eu não entendi? Aquele período da sua vida em que havia saúde, havia força, vitalidade, de repente você vai no médico. E aí quando você vai no médico, vem aquele exame de rotina. E aí naquele exame de rotina você até está tranquilo, porque é um exame de rotina. E quando vê, o médico chega e fala: olha, preciso conversar com você. Teu exame era de rotina, mas tem uma coisinha aqui e a gente precisa conversar. E aí o médico te dá aquela notícia que você fala: gente, tudo que eu queria ouvir na vida não era isso. Eu não queria ouvir essa questão. E agora você tem uma circunstância totalmente diferente daquilo que você tinha apenas alguns meses atrás, talvez algumas semanas ou alguns anos atrás. E você está se perguntando: meu Deus, e as tuas promessas? E as tuas bênçãos? Onde que está essa tua vontade de me abençoar? Eu já fui tanto na igreja, ouvi tantas coisas. E hoje, em uma hora de necessidade, muitas pessoas se sentem esquecidas. Muitas pessoas se sentem deixadas para trás. Não importa quem você é, não importa o que você esteja passando, você precisa reconhecer, saber e entender que essa palavra de hoje é Deus dizendo para você que Ele não se esquece de nenhuma das promessas que Ele fez para você. Como por exemplo a promessa que está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, quando a Bíblia diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ainda tem uma outra promessa que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20: ensinando-os a guardar ou a obedecer tudo que eu lhes ensinei, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessas de um Deus que fala: olha, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, olha, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Deus sabe onde você está hoje, Ele sabe o que você precisa hoje, Ele sabe o que você está passando a sua vida hoje, Ele sabe o que você está enfrentando a sua vida hoje. E Ele te trouxe aqui para dizer que você pode se alegrar e ficar extremamente feliz, porque esse Deus que conhece você é o Deus que pode suprir a sua necessidade. E Ele faz essa promessa através das letras de um homem chamado Paulo. Quando escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, ou todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Há uma promessa de suprimento de Deus. O mundo não entendeu, as pessoas não entenderam, porque o mundo vem e te oferece opções para ser feliz, opções para isso, opções para aquilo, e as pessoas acreditam que existem muitas opções, mas na verdade tudo nesse mundo se resume a duas opções. Naquele tempo, ou você estava dentro da arca, ou você estava fora da arca. Hoje, as pessoas ficam assim: mas, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que é contrário a Deus, não interessa a filosofia. Pode ser desde a mais intelectual, até uma outra. Mas tudo que é anti-Deus, é aquilo que está fora da sua palavra. É anti-Deus, é anti o sistema de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que só existem duas opções: ou você está nas águas do dilúvio e você vai se afogar, ou você está salvo da arca, que é Jesus Cristo, o teu Senhor e o meu Senhor, navegando sobre as ondas do dilúvio. As pessoas acham que existem muitas opções. O mundo diz assim: vai ser feliz, faz o que você quiser. Pessoas dizem assim: olha, Deus te criou assim, vai viver desse jeito. O mundo está dizendo: olha, você não precisa lutar contra a sua carne, você não precisa lutar contra a sua natureza, dê vazão ao que você sente. E aí a gente está vendo o que está acontecendo, irmão. Não tem mais letra para se colocar mais em gêneros, né? Não dá para arrumar mais letra, não tem como arrumar mais. E o mundo dizendo: olha, vai viver isso. As pessoas que vão no encontro, eu gosto de dizer algumas coisas. Criou-se uma polêmica muito grande em torno disso.
E eu já disse aqui, já preguei, já ensinei que para Deus, pecado é pecado. Tanto faz se for um vício no jogo, se for um vício no álcool, um vício no cigarro, se for um desvio de conduta sexual, para Deus é a mesma coisa. O mundo é que vem e colocou essa purpurina, colocou esses holofotes em cima de algumas questões de sexualidade. Mas para Deus é a mesma coisa, irmão. Para Deus é a mesma coisa, não tem diferença. O mundo está fazendo disso um cavalo de batalha. As igrejas parece que também não entenderam isso e estão entrando nesse jogo. Para Deus tudo é uma coisa só. Para Deus significa, olha, a minha palavra diz que tem que ser assim. Para mim, se você é viciado no jogo, você vai lutar contra esse desejo da sua carne. Se você é um viciado em drogas, você precisa lutar contra esse desejo da sua carne. Se você tem um outro padrão de satisfação sexual, você tem que lutar contra esse desejo da sua carne. É isso que é o sistema de Deus, irmão. Mas as pessoas hoje parece que não entenderam isso, e aí vai se rotulando como se isso fosse mais grave, as igrejas entrando em tudo isso, e aqui nós sempre vamos ensinar o que a palavra de Deus nos diz. Foram 150 dias, e Deus não disse uma palavra para tirar as dúvidas de Noé, nem dos filhos de Noé, porque surgiram dúvidas, perguntas. Noé, quando isso vai acabar? Noé, que dia que vai abrir essa porta? Noé, que dia que nós vamos parar? Noé, a coisa aqui está complicada, está feia, como é que vai ser? E nada de Deus falar. Noé podia ter se sentido esquecido, abandonado num canto, mas em Gênesis capítulo 8, versículo 1, ele começa dizendo: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Deus não se esquece de ninguém, irmão. Deus não se esquece de ninguém. Deixa eu esclarecer uma coisinha para você. As pregações que a gente faz aqui de manhã, Deus sabe quem vem de manhã. Quando eu faço a pregação à noite, Deus sabe quem está aqui à noite. Às vezes pessoas podem dizer: mas pastor, está escrito que Deus se esqueceu. Você falando que Deus não esquece? Essa é a linguagem do ponto de vista do escritor. É o escritor que escreve, que é impossível que Deus se esqueça. Deus não pode se esquecer. Quando o escritor está falando de Deus se esqueceu até, e Deus se lembrou, não, a maneira correta, se fosse o Espírito Santo dizer para você entender, ou para um teólogo entender, ele iria dizer: até que o tempo perfeito de Deus se cumprisse. Deus se lembrou, ou seja, o tempo perfeito de Deus, que Deus havia planejado que durasse aquele dilúvio, se cumpriu. Mas ele usa a palavra e Deus se lembrou. Eu estou só esclarecendo isso para você, porque às vezes pessoas se pegam nessas palavrinhas, né, como Deus, e Deus não se esquece de ninguém, e repetidamente você lê na Bíblia que Deus se lembrou. Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Abraão, Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou de Rebeca, Deus se lembrou de Jeremias, Deus se lembrou de Daniel, Deus se lembrou de Davi. E por que não dizer que Deus se lembrou de você? Deus se lembrou de você. Tem um tempo determinado para que algumas coisas na sua vida, alguns sofrimentos e algumas lutas recebam a vitória da parte de Deus. Deus se lembrou de você. Talvez você não saiba, mas Deus se lembra de você. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. A hora mais sombria da sua vida, na hora mais sombria Ele está lá com você. Nos melhores momentos Ele está ali bem ao seu lado. Sempre que você se sentir esquecido, sempre que você se sentir abandonado, sempre que aquele dilúvio foi maior do que aquilo que você pode suportar, entenda que Deus na verdade tem feito, e como Ele tem feito a diferença na tua vida. Se não fosse Deus, como teria sido a sua história até aqui? Se não fosse Deus na tua vida, como estaria a tua vida hoje? Se não fosse Deus na tua vida, é só olhar a história da sua família, é só olhar as coisas que vieram. Olha, se não fosse Deus colocando a mão na tua vida, como seria a sua história? Depois de tanta traição, depois de tanta decepção, depois de tantos perigos, depois de tanta necessidade que você passou, depois de tantas portas fechadas para você, se não fosse Deus. A Bíblia diz assim: se não for o Senhor. Se não fosse Deus, como estaria a tua vida hoje, irmão? Se você olhar para a sua vida, apesar de todas as lutas, algumas verdades vão brilhar, verdades que farão você agradecer a Deus. Eu tenho conversado com o pessoal aqui sobre o momento de oferta, que o momento de oferta nosso, na verdade, é um momento de gratidão a Deus. É um momento onde a gente agradece a Deus, porque nós sabemos que Ele nos dá muito mais do que a gente merece. E quando você olha na sua vida, por mais que você tenha lutas, algumas coisas vão brilhar e fazer você agradecer a Deus. Por exemplo, de onde vem a tua força para não desistir?
De onde vem a tua força para não parar? Olha aqui, eu vejo pessoas entrarem por aquelas portas, e eu vou usar aqui figuras de linguagem. Eu vejo pessoas que entram por aquelas portas se arrastando, pessoas que entram por aquela porta sem força nenhuma, pessoas que entram por ali, e pessoas já me procuraram dizendo: pastor, esse foi o último lugar que eu passei, esse foi o último lugar que eu passei, e se Deus não falasse comigo aqui, eu ia tirar minha vida. Pessoas entram por aquelas portas, você não sabe, você não tem noção, e eu fico me perguntando: o que trouxe essa pessoa aqui? O que trouxe, o que fez essa pessoa entrar aqui? Qual foi a força que veio e fez com que ela entrasse chorando, gemendo, sangrando, arrastando, não conseguindo acreditar, mas lá dentro dizendo assim: dá mais uma oportunidade para Deus, dá mais uma oportunidade para Deus. É momento que a gente olha para a nossa vida e a gente precisa enxergar que, apesar de tudo, olha a maneira com que Deus nos veste, olha a maneira com que Deus nos alimenta. Durante um tempo na minha vida, os mais antigos aqui, acho que a Darlene deve lembrar, eu usava roupa que vocês doavam para o celeiro da igreja. Eu usava camisa que irmãos doavam para a igreja. E sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus cuida da nossa vida. Deus cuida. E quando a gente olha para a nossa vida, olha como Deus nos veste, olha como Deus nos alimenta. Quando você olha para a sua vida, você olha o tamanho dessa montanha que está diante de você, você olha o tamanho dessa batalha, e aí você pode perguntar: pastor, como é que eu vou agradecer por isso? Essa não é a primeira batalha que você enfrenta, essa não é a primeira montanha com a qual você se depara. E sabe para que serve cada montanha e cada batalha? Cada uma dessas montanhas e batalhas provam para você que Deus te fez mais que vencedor, que Deus fez você. Olha quantas coisas você passou, olha quantas coisas você superou. Se você não conseguiu subir essa montanha, Deus te levou a dar volta, e se não deu para dar volta nem subir, Deus removeu e lançou no mar. Deus jamais se esqueceu de você. A prova disso que você está aqui hoje, a prova disso é que você podia estar num monte de lugar revoltado com Deus, mas você está aqui. Deus se lembra de cada vez que você saiu da sua casa. E aqui vai uma palavra muito especial para as pessoas que me ajudam, porque eu não faço obra sozinho. Deus levanta pessoas que me ajudam, pessoas que ficam aqui, pessoas que limpam os banheiros, pessoas que lavam a igreja, cuidam da igreja quando você não está aqui, pessoas que ficam lá cuidando do som, pessoas que ficam nesse desafio para poder transmitir para as redes sociais, pessoas que vêm e se reúnem. Deus levanta pessoas para estarem ao nosso lado, pessoas que saem fazer arrecadação, pessoas que levam os alimentos para casa para deixar lá o celeiro e poder atender aqueles que precisam. Deus se lembra de cada vez que você saiu da sua casa para estar aqui na igreja, sem receber nada por isso, de uma forma voluntária. E você veio para que a vida das pessoas que entrassem por aquelas portas pudesse ser abençoada. Você veio para que as pessoas que entrassem por aquela porta pudessem se assentar numa cadeira, ter sossego, ter paz, para serem abençoados, ministrados por Deus. Ali atrás está lá as professoras com as crianças. A estrutura não é boa, é deficitária, é difícil, mas elas estão lá com as crianças, para que você possa assistir o seu culto. Deus se lembra de cada vez que você veio a pé para essa igreja, porque não tinha dinheiro nem para ônibus, nem para carro de aplicativo. Deus se lembra cada vez que você veio para essa igreja com tanto problema na tua casa, que você veio acreditando em Deus. Deus sabe que você deixou esses problemas e você veio porque você estava pensando nas pessoas que estariam aqui e como Deus chamou para trabalhar para Ele. Olha o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não acha, irmão, que Deus não se lembra de cada vez que você veio aqui. Deus sabe. Olha, as pessoas mais antigas, essa igreja aqui já foi lá na São José, já foi lá na Fleming. Aqui, se eu não me engano, parece que a gente faz 6 anos que a gente está aqui.
Quando terminava culto lá na São José ou na Fleming, às vezes eu estava indo para casa. Eu encontrava irmãos indo a pé embora. Eu não conseguia chegar em casa, porque eu não conseguia pôr a minha cabeça no travesseiro para dormir, enquanto um irmão tivesse ainda no caminho para chegar em casa. Era gente que ia chegar em casa, o Gilson também é dessa época, lembra disso? Era vezes e vezes que eu passava e pegava, não pastor, não precisa não, precisa sim, entra aqui, porque você vai, e os cultos terminavam muito tarde, você vai chegar na tua casa 11 horas, 11h30, meia-noite, entra aqui. Isso tudo, essa preocupação não é só minha não, irmão, essa igreja aprendeu a se preocupar, e Deus se lembra disso em cada momento da nossa vida. Deus se lembra, além de lembrar o que você faz, por que você faz, Deus também se lembra das lágrimas, das suas lágrimas, de todas elas. Olha o que o salmista diz no Salmo 56, versículo 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Pense em como Deus se importa com cada lágrima que desce dos teus olhos. Ele anota cada uma delas em um livro, porque Ele tem uma promessa muito especial para a sua vida, como por exemplo, a promessa que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que Deus está dizendo aqui é que cada lágrima que você já chorou, cada lágrima que você já derramou de tristeza, aquela lágrima que não teve jeito de segurar quando você perdeu um ente querido, alguém que você muito amava, as lágrimas que desceram quando você fracassou em algum projeto de vida, as lágrimas que desceram quando seu coração foi despedaçado, quando seus sonhos foram destruídos, as lágrimas que você chorou quando ninguém podia te ouvir. E aqui tem gente que sabe o que eu estou dizendo, que não podia nem chorar, e é aquele momento que era você ali no seu travesseiro, aquelas lágrimas que vieram quando ninguém percebia, você não podia compartilhar com ninguém, nem com o pai, nem com mãe, nem com amigo, nem com marido, nem com esposa. Aquelas lágrimas que vinham por sentir, ter um sentimento na vida que ninguém te dava valor. Porque existem momentos na vida que a gente se sente tão desvalorizado, que a gente se sente tão mal, tão ruim, e a gente chora. A Bíblia diz que Deus vai enxugar cada uma dessas lágrimas, e Ele tem uma promessa de encher a sua vida com tanta alegria, com tanta paz, com tanta felicidade, que você nunca mais vai derramar outra lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais despedida, não haverá mais morte, porque as coisas velhas já passaram, e eis que as coisas se tornaram novas. O único que promete isso para mim e para você é Jesus Cristo. Ninguém mais promete isso. Deus apenas não se lembra, Ele não apenas se lembra das suas obras, das suas lágrimas, mas Ele também se lembra da palavra que sai da boca dEle. Cada coisa que Ele fala, Ele se lembra. Olha, por exemplo, está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Talvez a razão pela qual Noé não se sentiu esquecido é porque ele havia ouvido uma promessa de Deus, e a promessa de Deus era: Noé, eu estou mandando um dilúvio, mas também eu vou te salvar. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículos 17 e 18: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus hoje está dizendo que Ele tem enviado promessas para a sua vida, e que hoje Ele está enviando uma promessa para você. E talvez você pense assim: pastor, eu nunca ouvi Deus falar. Pastor, não é assim como Noé falou? Não, eu nunca ouvi uma promessa de Deus para a minha vida. Mas agora já deve ter mais ou menos 40 minutos que Deus está fazendo promessas para você. Já deve ter mais ou menos 40 minutos que Deus está falando com você. Assim como Noé ouviu a palavra falada diretamente de Deus, hoje você está ouvindo a palavra escrita através dessa mensagem que vai sendo pregada. É por isso que eu sempre digo, quando você vier para essa igreja, vem com o seu coração aberto. Não vem para ouvir esse pastor falar,
Vem com teu coração aberto para dizer: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo. E Ele vai falar com você todos os domingos. Quando você entra nesse lugar, Deus começa a falar com você. Deus, Ele começa a se abrir o coração dEle para você. Ele tem bênçãos para você. Ele quer te encontrar no momento da tua necessidade e mostrar para você que Ele é o teu Deus Todo-Poderoso. E Ele tem falado com você todos os domingos por 40, 50, 60 minutos. Mas o problema é que quando você entra por essas portas, você ainda entra. O pessoal gosta de estudar comunicação. A gente fala muito de ruído de comunicação. Quando você entra por essas portas, você se assenta nessa cadeira, você ainda continua ouvindo o barulho lá de fora. Por exemplo, que hora vai terminar esse culto? Nossa, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Você está sentado na cadeira e está esse ruído aí. Deus falando com você e lá dentro da sua cabeça está assim: nossa, eu preciso ir embora. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Tem gente que chega na igreja, porque eu sei que pessoas já me procuraram para dizer: pastor, eu pequei. Eu falei: por quê, irmão? Eu estava sentado ali e ficava pensando: quando o pastor vai parar de pregar? Que hora que vai começar a oração? Tem gente que chegou tão desesperado por causa de uma oração, que ele não conseguia ver a hora de terminar a pregação, porque ele já queria ir para a oração. E as pessoas se assentam ouvindo esses ruídos, ouvindo o barulho lá de fora, ouvindo ainda, pensando na opinião das pessoas, porque de repente te magoou, te machucou. Às vezes pessoas com quem você trabalha, porque falaram isso, falaram aquilo. Você senta aí, você está ouvindo as circunstâncias ainda da sua vida, que você não pode controlar. E Deus está dizendo para você hoje: tira isso dos seus ouvidos. Por isso que Jesus sempre falava: aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Limpa o teu ouvido. Aqui não é hora de você ficar ocupando, não. Aqui é a hora de você sentar e falar: Deus, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, eu não quero pensar em mais nada. Fala comigo. E Deus dizendo: olha, limpa os teus ouvidos, ouça o que eu tenho para dizer. Porque o que eu vou dizer para você, uma das promessas que Deus tem para a nossa vida é: eu vou colocar você por cabeça e não por cauda. Algumas pessoas podem dizer: pastor, mas está lá no Antigo Testamento. As coisas do Antigo Testamento não se aplicam a nós hoje. No Antigo Testamento nós temos uma coisa que chama preceito. O preceito é a literalidade. Existem coisas que estão escritas lá que não dá para a gente fazer hoje. Não é para nós não, era o povo de Israel. Mas por trás do preceito, o que a gente procura? Se tem um princípio. Quando Deus fala: eu vou te colocar por cabeça e não por cauda, eu vou te explicar o que significa isso. Deus quer dizer: eu vou te dar autoridade sobre as suas questões psicológicas, eu vou te dar autoridade sobre as suas questões emocionais. Você não vai ser vencido pela tua parte psicológica, você não vai ser arrastado, você não vai ser dominado, porque eu quero te dar domínio. Isso é te colocar por cabeça e não por cauda. Isso é parar com essa história de eu não consigo, não tem jeito. E Deus fazendo essa promessa para a nossa vida. Lá em João capítulo 15, versículo 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então deixa eu explicar uma outra coisa para você, irmão. Pastor, mas aí está dizendo que eu posso pedir qualquer coisa que eu quiser? Não. Aí está escrito que se a palavra dele permanecer em você e você na palavra, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você jamais vai pedir alguma coisa que esteja fora da palavra dele, que você jamais vai pedir uma coisa que naquele momento o Espírito Santo diga para você: não peça. É por isso que tudo que você pedir, estando a palavra dele em você, e você estando na palavra dele, vai ser concedido a você. Não importa o que você esteja passando, Deus a quem você serve está com você. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 35 até 37, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus está falando com você hoje, irmão. Ele está dizendo para você: eu não me esqueci de você, eu não me esqueci de quem você é. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você está passando, eu tenho a resposta. Partindo para o final dessa palavra que a gente já vai orar. Você sabia que você não está somente em uma igreja? Você sabia que você não está somente do lado de uma pessoa que está aí sentada com você agora? Você está aqui e eu gostaria de dizer para você na companhia de quem você está. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome,
ali estou eu no meio deles. Você não tem noção de quem está aqui. Não é só Jesus, irmão. Toda a corte celestial está nesse lugar. Quando a gente for daqui a pouco orar, aqueles que gostam de ajoelhar, quem quer ficar em pé, quem quer ficar sentado, você sabe quem vai estar do teu lado, ouvindo a sua oração? Por mais que você abaixe a sua cabeça e você chore, vai ter alguém ajoelhado com você. Não é seu filho, não é seu marido, não é sua filha. É o próprio Jesus que vai se ajoelhar do seu lado para ouvir a sua oração. É isso que ele nos disse. Você pode acreditar nisso? Pode, porque ele ressuscitou. E Paulo diz, se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação. Quando você entra por aquelas portas, não é a recepcionista que está lá na porta te esperando para entregar um boletim. É o próprio Jesus que está dizendo para você, bem-vindo. Hoje eu quero a tua companhia e quero ser a sua companhia. Seja qual for o problema que você trouxe com você aqui hoje, Deus tem a melhor solução. Deus vai abrir um caminho onde parece não haver caminho. Deus vai fazer você escalar, e se Ele não quiser fazer você escalar, Ele vai mover essa montanha, que hoje talvez pareça impossível para você vencer. Deus quer que você saia daqui de cabeça erguida diante de qualquer luta que você esteja enfrentando, porque com Deus você jamais será minoria. Com Deus você sempre será maioria. Nós estaremos orando. Vamos colocar em pé, por favor. As pessoas que quiserem se ajoelhar, né? Quem vai distribuir os tatames ali já pode entregar. O pessoal gosta de se ajoelhar, porque tem gente que gosta de se ajoelhar. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Que você nesse momento saiba e entenda que Jesus Cristo está aí do seu lado orando com você. Existe toda uma corte celestial que estará aí orando também com a sua vida. E nós estaremos agora orando a Deus. Quem quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar e quiser um tatame, é só pedir, eles estão entregando para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas pessoas estão aqui hoje, ó Deus, se sentindo esquecidas. Quantas pessoas, ó Deus, neste lugar, achando que o Senhor se esqueceu delas, achando que o Senhor esqueceu da bênção, da resposta das orações, do choro, das lágrimas. Aqui existem pessoas, ó Deus, que entraram por essas portas para ouvir a Tua palavra, para mais uma vez, Deus, saírem daqui renovadas, fortalecidas, acreditando no impossível. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei como é difícil, ó Deus, eu me coloco no lugar dessas pessoas, talvez assim como Noé, 150 dias naquela arca. Pessoas que estão orando há muito tempo, estão lutando há muito tempo. É aquela pessoa que tem orado pela libertação do vício de um parente, seja um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Aquelas pessoas, meu Deus, que estão clamando, chorando todos os dias, porque tudo que não queriam é que a família se desfizesse. Aquelas pessoas, meu Deus, que estão aqui nessa noite, que vieram para esse culto, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor ouça, que o Senhor haja, que o Senhor interceda, que o Teu favor alcance essas pessoas. Meu Deus, quantas pessoas desiludidas, assentadas nos bancos das igrejas. Quantas pessoas que não estão mais acreditando que a vitória virá. Quantas pessoas que já não conseguem mais acreditar em milagres. Deus, hoje, o Senhor nos traz aqui para dizer que não se esqueceu de nós. Para dizer, ó Deus, que todas as nossas orações estão chegando diante de Ti. Para dizer que cada uma das lágrimas que tem descido, meu Deus, dos nossos olhos, estão sendo recolhidas e anotadas no Teu livro.
Perguntamos todos os dias quanto tempo mais de sofrimento, quanto tempo mais de luta, quanto tempo mais, meu Deus, de choro, quanto tempo mais de briga, quanto tempo de traição, quanto tempo de doença. Mas, meu Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nos entregamos de vez e somos derrotados, ou recebemos a força do Teu Espírito Santo para levantar a nossa cabeça, para entender que mesmo no meio da tribulação, da tempestade, do dilúvio, o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Meu Deus e meu Pai, nós, nessa noite, sabemos que o Senhor Jesus está aqui ao nosso lado, que existe uma corte celestial agora, meu Deus, ouvindo as nossas orações, que existe, meu Deus, potestades espirituais neste lugar, que estão sendo ordenadas por Deus. Enquanto você ora, Deus está ordenando que os anjos estejam indo lá na tua casa. Deus agora está ordenando os anjos para irem lá no teu trabalho, onde tem inveja, onde tem fofoca, onde tem falsidade, onde pessoas querem puxar o seu tapete. Deus agora está enviando anjos para levar a libertação, a cura, a restauração. Deus, que o Senhor traga a visão espiritual, que nesse momento, ó Deus, eu não sei por quem você ora, eu não sei por quem você está intercedendo agora, mas Deus está enviando anjos aonde essa pessoa está, na situação que ela estiver, esteja ela na sarjeta, esteja numa esquina, esteja num bar, esteja se drogando, esteja bebendo, esteja se prostituindo, se é alguém por quem você está orando agora, Deus está enviando anjos para resgatar essa pessoa, para libertar essa vida. Meu Deus, às vezes a nossa fé é pequena. Deus, às vezes os nossos olhos espirituais, eles ficam fechados. Os nossos ouvidos não se abrem para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Deus, como o Senhor falou essa noite, como o Senhor falou através dessa mensagem, nos ajuda agora. E nesse momento eu oro por todas as pessoas que têm nos ajudado nesse ministério. Pessoas que, Deus, vem aqui e não ganham nada, são voluntários, vêm por amor. Deus, as pessoas saem das suas casas, deixando ali nas suas casas problemas para serem resolvidos. Pessoas, meu Deus, muitas vezes vêm para essa igreja com problemas financeiros. Pessoas vêm para nos ajudar, meu Deus, por amor às almas. Eu sei que o Senhor sempre vai se lembrar dessas pessoas e da obra que eles estão fazendo e do esforço que fazem, anônimos, voluntários. Meu Deus, o Senhor se lembra de cada lágrima que desce dos nossos olhos. E aqui eu oro pelas pessoas que não têm voz, pelas pessoas que não podem compartilhar, não podem falar, pelas pessoas que não têm como falar com seus pais, não têm como falar com seu marido, não têm como falar com seus filhos. A única testemunha do teu sofrimento é o seu travesseiro. Meu Deus e meu Pai, o Senhor também se lembra de toda a palavra que o Senhor ordena, e essa noite eu acredito que o Senhor está liberando uma palavra de bênçãos e vitória. E eu creio, meu Deus, que essa montanha vai ser vencida. Eu creio, meu Deus, que essa batalha vai ser ganha. Senhor, como poderíamos nós te agradecer pela presença do próprio Jesus no nosso meio. Meu Deus e meu Pai, que o nosso coração agora seja aliviado. Deus, que o nosso coração agora seja fortalecido. Que a nossa fé, meu Deus, agora cresça, porque nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos, ó Deus, ainda que falhos e imperfeitos, mas agora nós entendemos que não temos mais ninguém além de ti, nos céus ou na terra. Visita agora, meu Deus, visita agora cada família, cada pessoa que aqui está.
Visita, meu Deus, agora cada coração que está enfermo, doente, despedaçado. Deus, ajuda essas pessoas a reunirem novamente os seus sonhos que foram destruídos. Ajuda aquele, meu Deus, que deixou de sonhar. Aquele que não quer mais lutar, meu Deus, talvez por um emprego melhor, por uma porta melhor. Aquele, meu Deus, que olha para o seu trabalho e fala, vai ser isso. Ajuda essa pessoa agora, meu Deus, a se preparar, a se capacitar, porque eu tenho certeza que o Senhor está fazendo caminhos onde eles não existem. Somos teus filhos, acreditamos na tua bênção, acreditamos na tua promessa, acreditamos na tua palavra, Senhor. E essa noite nós recebemos a palavra que não vai voltar vazia, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus, ajuda, aumenta a nossa fé, que nós possamos agora, meu Deus, a partir de hoje ter uma atitude totalmente diferente para com a igreja, porque sabemos que todas as vezes que nos reunimos aqui nesse lugar, nós nunca estaremos sozinhos, estaremos sempre na presença de uma corte celestial. Estaremos sempre na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, que quando nós cantarmos, nós louvarmos, que nós possamos fazer isso sempre, gratos, agradecidos, porque grandes coisas o Senhor ainda fará pelas nossas vidas.